Brad não demorou a perceber que seus dias como ser físico estavam contados. Ele nasceu ignorante, mas não continuou assim, como dizem por aí. Sim, houve fisioterapia. O Dr. Babinu decretou. E Brad não estava em posição de protestar. Mas havia um limite para até onde ele conseguia chegar com fisioterapia. Acabou conseguindo se arrastar por uns 10 metros no corredor que alguns pacientes chamavam de estrada da tortura, mas só com a ajuda da coordenadora da reabilitação, Ursula Haber, a nazista alemão que mandava no departamento. Só mais um passo, Sr. Hartsfield, dizia Haber, e quando ele conseguia dar mais um passo, a vaca pedia mais um e depois outro. E quando Brad finalmente tinha permissão de desabar na cadeira de rodas, tremendo e encharcado de suor, ele gostava de se imaginar colocando trapos encharcados de óleo na racha da mulher e ateando fogo. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Último Turno, de Stephen King. E antes de começar o vídeo, vou aproveitar e pedir para todos seguirem no Instagram, no YouTube, apertar o sininho, indicar para os amigos, compartilhar. E lógico, não estou falando somente dessa página. A página principal e necessária para que os fãs do Stephen King continuem atualizados é seguir a página do Stephen King Brasil, Insta, YouTube, Spotify também. E hoje o podcast é dedicado a todos os membros que estão com a gente lá no Telegram, do Stephen King Brasil, e principalmente para os membros do Apoia-se. Em último turno, a gente tem novamente aqui os nossos protagonistas e também o antagonista do primeiro livro, Mr. Mercedes, com suas motivações e mentes perfeitamente delineados. É o último livro da trilogia Bill Hodges, e dessa vez a gente tem diversos temas explorados, como a natureza da vida e da morte, a dualidade do bem e do mal. Temos também o abuso de poder e suas consequências. Quanto ao gênero, a gente tem, além do suspense e horror, temos também aqui, vamos dizer, um pouquinho de ficção científica. Mas o que podemos esperar em O Último Turno? O nosso antagonista, Brad Hartsfield, ele está há 5 anos em estado vegetativo em uma clínica de traumatismo cerebral e, segundo os médicos, a sua recuperação completa é impossível. Porém, Brad pode estar lá paradinho, sempre olhando para o estacionamento, mas o cérebro dele continua a mil, planejando como é que ele vai deixar aquele hospital, e dessa vez ele não quer apenas se vingar daquelas pessoas que colocaram ele lá dentro, e sim uma cidade inteira. E agora vamos para curiosidades. O livro, a princípio, se chamaria The Suicide Prince, o Príncipe Suicida, e ele foi anunciado em abril de 2015, mas o novo título, Último Turno, ele foi sugerida pela sua esposa Tabitha. O livro é dedicado a Thomas Harris, que é o autor dos romances de Hannibal Lecter, e durante uma entrevista, King disse que uma personagem da trilogia de Mr. Mercedes também teria um papel fundamental no romance no qual ele estaria trabalhando na época, ou seja, a obra em questão seria Outsider. O Último Turno é a conclusão da trilogia do Mr. Mercedes e, portanto, fortemente ligado ao Mr. Mercedes e Achados e Perdidos. Muitos personagens do primeiro livro, eles são mencionados aqui de forma direta ou indireta. Temos aqui um personagem de nome Rob Martin, que também aparece no romance de Cujo. Porém, lá em Cujo, ele era um veterano de Vietnã de uma perna só. Será que trata da mesma pessoa? O experimento realizado pelo Fex Babinu é uma variação do lote 6 da oficina, ou loja, conforme a tradução que vocês pegaram aí, do livro A Incendiária. Também temos 2 elementos que apareceram na obra Incendiária, que seria o parque de diversões Six Flags e o Chagrin Falls. Quem leu A Casa Negra pode pensar um pouquinho
como é parecido o comportamento do Brad Hartsfield com o personagem Charles Burnside, porque ambos eles tratavam as enfermeiras, né, de uma forma grotesca, gostava muito de assediar elas e também tratá-las de uma forma ruim, de um modo vil. E falando mais uma vez em Cujo, as primeiras 4 turnês da banda Round Here, elas foram patrocinadas pela Sharp, e essa empresa era aquela que Vic Trenton trabalhava. A revista de escândalos Inside View é mencionada. O famoso número 19 também é mencionado quando dizem que Barbara Robson quase morre quando está em Longtown, a 19 quarteirões do hospital de Hartsfield. E por último, temos o restaurante Jardim do Panda. Porém, não é o mesmo, porque em Dr. Sono ele está em New Hampshire e aqui nessa obra está em Ohio. E é nesse restaurante que o Bill Hodges e a Holly Gibney eles se encontram para discutir um caso em questão.